Olá, amigos do canal Lolita Garcês. Vamos para mais um caso, o caso Bodega, ou crime do bar Bodega, que foi o roubo seguido de morte que ocorreu no dia 10 de agosto de 1996 em São Paulo. Então eu estou trazendo para vocês histórias que eu também não conhecia. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, comentem aí, dê seu like, é muito importante para nós esse incentivo. E se inscrevam em nosso canal, ativando também o sininho das notificações. Então vamos lá? A investigação do caso tornou-se um dos maiores erros policiais do Brasil. Marina Dias, diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, DDD, ressaltou a importância da imprensa para a democracia, mas reconheceu que neste caso houve um abuso por parte dela. Devido à repercussão do caso, a lei do toque de recolher foi alterada. Em 2019, foi um dos temas da série de reportagem produzida pelo Jornal da Cultura Os Olhos que Condenam no Brasil, o caso Bodega. Ao prender vários inocentes no caso, a polícia foi questionada se torturou suspeitos, incluindo uma das vítimas do assalto. O caso do bar Bodega deixou legados na justiça brasileira. Acelerou a aprovação da lei da tortura, proibiu a entrevista de presos sem autorização deles e da justiça e encerrou a prática de reconhecimento por porcentagem. Sobre a falta de justiça no caso, o advogado criminalista Antônio Cláudio Maris disse que falta vontade política de acionar o Estado em prol dos condenados injustamente. Vamos ao crime. Às 2h30 da manhã, 5 bandidos invadiram no bar Bodega e, ao tentar pegar o relógio de um dos clientes, o bandido se apavora e a arma dispara, acertando o braço do cliente. Sem saber o que estava acontecendo, o dentista José Ronato Tchan entra no bar e é dominado pelos bandidos. Mais tarde, o dentista é baleado nas costas e os assaltantes fogem correndo. Já na calçada, um dos bandidos atira para dentro do bar, atingindo a estudante Adriana Ciola. Pressionada, a Polícia Civil do Estado de São Paulo apresentou à imprensa, 15 dias após o crime, os primeiros suspeitos, todos negros, pobres e moradores da periferia da cidade. Posteriormente, ante a ausência de reconhecimento por parte das testemunhas, outros 5 jovens também foram presos. O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do promotor de justiça Eduardo Araújo da Silva, não se convenceu da culpa dos jovens e recusou-se a acusá-los, o que causou um clima de indignação por parte da cúpula da Polícia Civil, da imprensa e até da opinião pública. Diante disso, ele solicitou a soltura dos suspeitos e a continuidade das investigações junto ao DHPP. Ao serem soltos, os suspeitos relataram à imprensa que suportaram os mais variados métodos de tortura para admitirem a participação no crime. Em 11 de novembro, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, prendeu 2 dos verdadeiros responsáveis pelo crime, Sivanildo Oliveira da Silva, de 36 anos, e Sandro Márcio Olímpio, de 24 anos, reconhecidos por testemunhas. Os demais foram presos nas semanas seguintes. 5 acusados do crime, entre eles uma mulher, foram condenados a penas que variavam de 23 a 48 anos de reclusão. O caso tem 6 acusados, sendo um foragido. O juiz da 18ª Vara Criminal de São Paulo, José Ernesto de Matos Lourenço, condenou Sandro Márcio Olímpio, Sivanildo Oliveira da Silva e Sebastião Alves Vital a 48 anos de reclusão. E Zeli Salete Vasco a 23 anos e 3 meses.
Eles foram condenados pelo crime de duplo latrocínio com agravantes. O juiz Lourenço criticou em sua sentença a atuação inicial da polícia no caso, destacando o despreparo policial na apuração do crime e a corajosa atuação do promotor de justiça, Eduardo Araújo da Silva. Em outubro de 2009, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado pela indevida decretação da prisão cautelar de um dos primeiros suspeitos. À época, o crime despertou a atenção da imprensa e da opinião pública por vários motivos. A desnecessária brutalidade empregada na sua execução, o fato do bar estar localizado num bairro de classe média de São Paulo, que até então não registrava ocorrências desta gravidade, a posição social das vítimas, todas jovens da classe média paulistana, o fato do bar pertencer a conhecidos atores da maior emissora de televisão do país, Luiz Gustavo, seus sobrinhos Cássio e Tato Gabos Mendes. Finalmente, o evento se deu numa acirrada época de disputa eleitoral para a prefeitura da maior cidade da América Latina e não deixou de ser explorado na campanha dos candidatos da oposição. O caso Bodega gerou o movimento Reage São Paulo, patrocinado pelos familiares de Adriana. Esse movimento deixou de existir quando a polícia identificou os verdadeiros acusados. Em setembro de 2019, para uma série de jornalismo investigativo do Jornal da Cultura, foram feitas entrevistas com os envolvidos no caso na época. Sobre os condenados injustamente no caso, o juiz José Ernesto de Matos Lourenço, do caso Bodega, em 1996, declarou em 2019: era difícil acreditar que aquilo tivesse acontecido com aquela intensidade. Porém, era difícil explicar também de outro modo como eles tinham confessado a autoria do crime. Então, a única explicação plausível é que eles só confessaram porque foram torturados, senão eles não teriam confessado. Segundo o procurador do caso, Eduardo Araújo da Silva, os policiais que torturam os acusados injustamente, que torturaram eles na época, não foram processados. Na época, houve a denúncia do Ministério Público, mas a denúncia não foi recebida e acabou transitando em julgado. Havia, afinal, uma série de contradições. Os reconhecimentos não eram seguros. As vítimas, naquela época, elas reconheciam por porcentagem e, para a segurança da justiça, esses reconhecimentos não têm validade, ou seja, a vítima reconhece ou não reconhece. E segundo o juiz José Ernesto de Matos Lourenço, o garçom, uma das vítimas, não reconheceu os primeiros suspeitos por dois motivos. Eles não eram negros e nem pardos, não eram velhos, eram jovens. Os que foram realmente os autores do crime, se constatou que eles eram todos brancos e todos de meia idade. Então, nós tínhamos uma não identificação de culpados apresentada por um garçom que foi agredido pela polícia no ato, quando ele disse que não eram aqueles meninos. Quando o perito da criminalística vem e demonstra que era impossível ter acontecido o crime do modo que aquela pessoa estava dizendo, era uma somatória de fatos que determinava no mínimo um pouco de cuidado para tratar deste processo. O caso Bodega acabou virando uma espécie de paradigma, de exemplo de como a polícia não deve agir, de como o jornalismo não deve agir e de como a sociedade deve ser cuidadosa quando a polícia pura e simplesmente apresenta para você, dizendo: olha, esse aqui é o culpado. Isso escreveu Fernando Moraes, escritor e jornalista.
E em resposta à reportagem, o delegado João Lopes Filho, titular do 15º Distrito Policial em 1996, não quis gravar entrevista. Atendeu a equipe de reportagem da TV Cultura na sede da Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Segundo ele, seus subordinados não torturavam os acusados na época e 52 laudos policiais teriam comprovado que os presos não sofreram agressões. Em 2020, João Lopes Filho completou 40 anos na polícia. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse em nota que a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para averiguar a conduta dos policiais e a denúncia foi rejeitada e o caso, como sempre, foi arquivado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Diz aí o que vocês acham. Escrevam, dê sua opinião, dê seu like, compartilhe e comente. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.